Olá, pessoal, boa noite. Espero que estejam bem. Com super frio no dia de hoje, para marcarmos a nossa reunião do grupo de estudos em neurociência do movimento, o Geneumo. Espero que todos estejam bem. O professor Paulo está a caminho já já. Ele entra aqui na reunião conosco, tá? Tomar meu golinho de café. Vamos lá. Vou checar que eu entrei. Estamos ao vivo no YouTube. Deixa eu baixar meu volume. Então, grupo de estudos. Estamos com participação ao vivo pela plataforma Zoom para os inscritos, quem quiser participar conosco, e também pelo YouTube, no canal do Instituto Fisioterapia Liberta, transmissão ao vivo, transmissão gratuita para você também aprender mais com a gente. E eu lembro que estamos para quem está nos ouvindo agora, mas também estamos para você que está vendo depois. E você que está vendo bem depois, eu estou gravando, nós estamos gravando esse conteúdo, essa reunião para você também, tá? Você que está entrando depois, com calma aí. Qual é o assunto de hoje? Fatores que influenciam a tomada de decisão. Então, nós já estávamos falando, né, relembrando do nosso livro Schmidt. Vou mostrar aqui para vocês. Vou falar dele daqui a pouco de novo, mas ó aqui, né? Aprendizagem e performance motora, tem um adesivo de band-aid que a minha filha colocou. Eu tenho uma filha de 4 aninhos e ela adora o assunto de saúde e ela já pôs um band-aid no meu livro. Mas, de qualquer forma, estamos neste livro. E a gente estava falando sobre tomada de decisão e tempo de reação. Vocês lembram quem estava com a gente na reunião passada? Quem estudou a reunião passada? Tá? E agora nós estamos num tema, fatores que influenciam a tomada de decisão. Mas antes de tomar a decisão de começar, eu vou tomar a decisão de passar a palavra para o professor Paulo, que acabou de entrar na nossa reunião, para dar boa noite para vocês. Olá, boa noite a vocês, a cada um de vocês que está aqui na aula. Houve um probleminha técnico aqui na internet, graças a Deus já está solucionado, então vamos poder dar prosseguimento à aula. Estão me ouvindo bem aí? Perfeito. Então vai ser mais uma aula interessante desse nosso grupo de estudo, do Geneumo. Boa noite, Kathleen Vitória, seja bem-vinda. Daqui a pouco vai chegando a galera aí para poder assistir a aula com a gente. Vai ser uma aula muito legal, um tema que está cada vez mais crescendo no nosso grupo aqui. Espero que vocês aproveitem mais uma aula da gente aí, tá bom? Dito isso, sem mais delongas, vamos começar. Boa noite, Catherine. Boa noite, pessoal que está nos ouvindo aí. Vamos lá, vou compartilhar a tela. Deixa eu abrir a minha aula, um minutinho só. Tá aparecendo aí para vocês, pessoal? Tudo bem? Tela cheia aí? Tá Vamos lá. perfeito. Fatores que influenciam a tomada de decisão, e eu já aproveito para falar que são dezenas de fatores que influenciam a tomada de decisão, tá? Nós estamos indo pelo livro aqui existem alguns, mas eu vou dar um exemplo que não está no livro, já começando o que não está no livro, que é as nossas emoções. O sentimento que você está manifestando naquele momento vai influenciar e muito a sua decisão motora, por exemplo, né? Neuromotora. A sua decisão comportamental já é um fator. Mas nós vamos falar de uma forma um pouquinho mais explícita, né? De uma forma um pouco mais teórica em relação às questões de neurociência do movimento, as questões de controle motor, tá? Mas passando aqui, lembrando aos navegantes avisa aos navegantes, como eu costumo falar em casa, do nosso grupo de estudos Neurociência do Movimento. Ele é conduzido pelos professores do Instituto Fisioterapia Liberta. Eu,
doutora Cíntia Bedeschi e o professor Paulo Costa, tá? Então, lembrando, Zoom, transmissão ao vivo e também pelo YouTube. Essas reuniões costumam ser quinzenais. Eu falo costumam ser porque começamos e estamos assim. Mas eu não sei em que momento você está assistindo o Geneumo agora. Você pode estar assistindo daqui a 5 anos e que 5 anos mudou. Então, não sei, tá? Atualmente, as reuniões são quinzenais, às 20 horas, às quintas-feiras. E lembrando, né, para quem está acompanhando a gente periodicamente, houve feriado e a gente passou uma para frente agora. Por isso que a gente teve uma, um gap, um intervalo um pouco maior. Quem pode participar do Geneumo? Todo mundo. Todo mundo. É neurociência do movimento. Tá? É um grupo democrático, livre, para todo mundo que quer entender mais sobre a neurociência do movimento. É um assunto denso, é um assunto específico. Então, em especial aos profissionais de saúde, aos estudantes da área da saúde, vocês são muito bem-vindos. Participação gratuita. E esse conteúdo fica disponibilizado no YouTube para vocês. E aí eu tenho umas questões para falar. E relembrar. Certificado. Certificado para quem está ao vivo conosco pelo Zoom no mínimo em 5 reuniões. Aí você tem direito a um certificado. Existe um formulário de solicitação, nós já enviamos por e-mail os nossos alunos que estão, não é classificados com a palavra? Não é credenciados também. Qual que é? Cadastrados no Geneumo. A gente tem os nossos alunos cadastrados, então eles recebem por e-mail a solicitação desse certificado e aí lá você tem que colocar quais foram as 5 reuniões que você estava ao vivo conosco. Nós temos monitorado todos os alunos que estão conosco ao vivo. Então, a sua solicitação vai ser aceita ou não. Se você estava conosco em 5 reuniões ao vivo, elas não precisam ser sequenciais, pode ser pulando, não tem problema, contanto que sejam essas 5 reuniões, no mínimo você tem direito a um certificado. Aí você faz mais 5, aí outro certificado, tá? De horas complementares de participação em grupo de estudo. Tá bom? Aí lá você coloca quais foram as 5 reuniões que você estava presente. Se estava tudo ok com a nossa verificação, beleza, a gente vai emitir para você o certificado e você vai recebê-lo por e-mail, tá? E aí, antes de mais delongas, eu quero falar com os nossos alunos do curso de extensão. O Geneumo, ele faz parte de uma atividade complementar, ela não é obrigatória, mas ela é complementar de todos os nossos cursos de extensão do Instituto Fisioterapia Liberta. Lembrando que nós temos cursos de extensão reconhecidos pelo MEC. Então, alô você, que é aluno nosso de controle motor, teoria e aplicações práticas. Você que é aluno nosso de cognição e movimento, implicações em reabilitação. E você que é aluno nosso das nossas capacitações, capacitação em fisioterapia em demência, capacitação em fisioterapia em doença de Parkinson e capacitação em fisioterapia no futebol, toda atividade do Geneumo entra para vocês como atividades complementares. Vocês podem tirar dúvidas conosco a qualquer momento durante a reunião. Você pode entrar na reunião pelo Zoom, entrar e falar: Ó, sou aluno do curso tal, queria saber tal coisa. Uma oportunidade que nós damos preciosíssima de vocês estarem junto aos seus professores ao vivo. Não é gravado e depois você fala comigo por e-mail. É ao vivo. Então, damos essa oportunidade de estar mais pertinhos, de estarmos mais perto dos nossos alunos do curso de extensão. E esse material, além de estar no YouTube, ele também está nas plataformas com as aulas dos cursos. Então, o nosso aluno, além de assistir às aulas do curso propriamente dito, ele tem acesso a todas as reuniões do Geneumo, que ficam catalogadas e armazenadas de uma forma preciosa em cada curso de extensão, tá? Lembrando do nosso livro, eleito para essa temporada, vamos dizer assim, da série Geneumo, né? Então, para quem quiser ter o QR Code, quem quiser adquirir da forma que vocês acharem por bem, nas plataformas, na Amazon e outros locais, tá? Eu tô com um cafezinho aqui e vamos lá. Fatores que influenciam a nossa tomada de decisão, e esses dois fatores eu já falei na aula passada. Você que estava com a gente na reunião Number 5, você lembra que nós começamos a pincelar esse assunto e eu falei que a gente ia falar mais sobre esse assunto na próxima reunião, né? Então,
Nós estamos falando de comportamentos motores. Nós estamos falando de tomada de decisão neuromotora. Quais são os fatores que influenciam? Então, além desses que nós falamos, que são a natureza do estímulo, isso influencia a sua tomada de decisão. Eu vou dar um exemplo bem simples. Então, se o seu estímulo é chutar a bola, se o estímulo é futebol, se o comportamento neuromotor é dentro de uma competição de futebol, é ali que você vai, é essa natureza do estímulo, que é um dos pilares que vão denotar a sua tomada de decisão, certo? Se você tem que chutar a bola, você não vai estar preocupado em arremessar a bola com a mão, como o jogador de basquete, certo? Então, assim, a natureza do estímulo, a natureza do movimento que é exigida, isso faz você tomar sua decisão. Se é movimento de chute, você vai colocar como para disponibilidades neuromotoras os programas de chute que você tem na sua cabeça armazenados. Os programas estão armazenados das formas, para quem é jogador de futebol, tá? Das formas mais variadas de chutes a gol, vamos dizer assim, né? Depois do Dr. Paulo aí, por favor, coloca pra gente os nomes, né? Porque tem o chute de voleio, o gol de bicicleta, o gol 30 graus, o gol tá chovendo, o gol não sei o quê, né? Mas são programas organizados, neuromotores, e que o atleta, em milissegundos, ele tem que tomar sua decisão. Então, a natureza da informação e a natureza do movimento exigido já são dois fatores que influenciam a decisão. Antes de passar adiante, eu vou passar a palavra para o professor Paulo falar um pouquinho mais sobre essa diferença dos programas motores na hora do chute ao gol. Paulo. Então vamos lá, só para ilustrar isso tudo que você falou, teve um lance agora, dá uma paralisada aqui. Tá me ouvindo? É que deu uma congelada na imagem aqui de repente. Mas vamos lá, só para retomar aqui. Para quem teve a oportunidade de ver o último jogo do Palmeiras contra o time do Messi, né? No lance que o Luis Soares, né, o jogador uruguai que joga com o Messi, ele fez o segundo gol. Quem puder ter oportunidade, vai ver que o movimento dele tá muito diferente de um jogador mais jovem e com a saúde mais íntegra. O que eu estou querendo dizer? O Soares ele é um jogador que ele tem um processo de artrose, de desgaste ósseo no joelho muito acentuado. E, obviamente, na medida que um atleta ele vai passando por lesões ao longo do tempo, obviamente isso vai causando adaptações no movimento dele para que ele possa executar determinado chute, determinado posicionamento, uma forma diferente de saltar, porque, porque ele vai ter que fazer aquele determinado movimento para poder atingir o objetivo que é ser exitoso numa jogada, ser exitoso num passe, né, ser exitoso numa tomada de bola que ele tem que tomar do adversário, ou até mesmo quando a doutora Cíntia falou, né, arrematar gol, seja de cabeça, de voleio, bicicleta, enfim. Então, quem tiver a oportunidade de assistir esse vídeo, tá aí na internet, vocês vão ver que o Soares, quando ele domina a bola, ele parece estar o tempo todo se ajustando, posturalmente falando, para executar aquele objetivo dele, que era o quê, primeiramente? Se livrar de um primeiro adversário, aí faz esse ajuste postural de novo, vem o segundo adversário para poder ele driblar também, e aí ele fica de frente a frente com o goleiro, ele tem que ajustar mais uma vez para poder fazer o gol. Obviamente, qualquer jogador que estivesse numa mesma situação que ele, numa mesma situação que ele para fazer um gol, faria o gesto parecido. Só que ele tem essa condição, né? Então, isso aí que a doutora Cintia está falando, além disso, tem, né, que ela falou das emoções, né? Tem a questão também da dor. O atleta, ele passa por essa questão de que ele está convivendo com a dor o tempo todo, e o Soares é um caso muito particular, já tem 38 anos e tem essa condição óssea severa, mas ainda está jogando, né? Porque ele tem um acompanhamento de um fisioterapeuta esportivo, que já faz acompanhamento com ele já desde quando ele era jovem, lá quando ele teve uma lesão mais grave no joelho. Então o corpo dele, ele teve que arrumar uma maneira de fazer essa jogada e ele acabou sendo exitoso. Poderia ter perdido o gol? Poderia. Mas é mais ou menos nesse sentido, na verdade, que a gente está
querendo dizer para você. Então, cada lance desse, ele teve que tomar uma decisão diferente. Driblar ou não driblar, acelerar, acelerar a corrida ou não, segurar mais um pouco, isso tudo numa fração de tempo muito pequena, talvez entre 5 e 8 segundos até ele chegar ao gol. Então, se vocês tiverem oportunidade de ver, vocês vão ver que é mais ou menos, é isso que a gente está falando aqui, né? Nesse caso, dentro desse contexto da natureza da informação, do estímulo e do movimento que é exigida, né, pelo executante. É bem legal isso daí. Muito bem, só fazer uns adendos, né? A tomada de decisão neuromotora, em relação à questão dos dribles, que ele comentou dos segundos que demoram, na hora que você vai, organizar o seu programa, são milissegundos que você muda de estratégia. E alô, você que está procurando essa passagem que ele falou, quem viu o último jogo do Soares, e você que está vendo daqui a 20 anos, você falou, que último jogo? O Soares está com 58 anos. Ele falou 38. Então, assim, nós estamos em 2025, na Copa de Clubes Mundial da FIFA, a primeira Copa de Clubes. Paulo, qual é o jogo que você se refere? Palmeiras e É o jogo entre Palmeiras e Inter Miami, tá? Pelo Mundial de Clubes da FIFA, como você falou, o primeiro mundial, né, entre clubes do mundo. E só para referir que o jogo é esse, quando ele fez o segundo gol do time dele. Se der, talvez, se você conseguir achar o lance que você se referiu, a gente coloca nos comentários aqui do YouTube, tá, gente? Para depois, Tá? na Enquanto aula, você para vocês prossegue com a aula, eu vou olharem. procurar aqui, tá bom? Não, depois coloca, né? Depois não precisa colocar agora, depois a gente coloca. Tá bom. Vamos lá. Opa, vamos ver aqui. Então, um dos primeiros fatores, além destes que estavam falando, né, que o livro estava comentando sobre a natureza do estímulo e a natureza do movimento, nós temos o número de alternativa estímulo-resposta. O que que é isso? É o número, literalmente, número de opções motoras que você tem naquela sua tarefa. Traduzindo, é isso. O que eles colocam como número de alternativa estímulo-resposta. Antes de explicar tecnicamente, eu vou dar uma analogia que eles comentam também no livro. Então, exemplo, se você está dirigindo num trânsito pesado, qual é o número de manobras que você pode fazer? Qual é não? Qual situação tem mais manobras? No trânsito pesado, tomadas de decisão em relação à direção, ou se você está dirigindo num lugar sem trânsito nenhum, você está dirigindo em linha reta, numa estrada, vendo uma paisagem. Qual é o número de lances inesperados onde você tem que tomar uma decisão súbita? Onde é maior? No trânsito ou sem trânsito? No trânsito, tá? Esse que é o número de alternativas. Por quê? Aí você freia, acelera, passa uma pessoa de bicicleta correndo, aí freia no farol, aí você tem que manobrar, você tem que fazer curva. E num trânsito tenso, exemplo no estado, na cidade onde estamos aqui perto de São Paulo, tem muita manobra neuromotora relacionada ao ato de dirigir. Se você está na estrada tranquilo, em linha reta, você tem que até tomar cuidado para não dormir. Aí você fala, mas vai passar uma onça ali, um coelho pulando no meio da estrada, eu tenho que frear. Tudo bem, mas qual a probabilidade de aparecer um coelho pulando no meio do nada? Se você está na Austrália, lá vem um canguruzão lá do nada, no meio na frente do seu carro. Pode acontecer. Mas é muito menor do que vir uma pessoa de bicicleta atravessando inadvertidamente na frente do seu carro, onde, se você não tivesse pisado no freio de antemão, com uma certa antecipação até neuromotora, você poderia ter ocorrido, causado ou participado de um acidente. Então, o número de alternativa influencia na sua tomada de decisão. É um pouco óbvio, mas a gente está estudando os pormenores dessas questões, né? Então, é o que está no livro ali. Nós que estamos estudando ali o livro Aprendizagem e Performance Motora. Como que é descrito ali, ó? Eventos inesperados de vários veículos ao redor amplificam as possíveis situações problemáticas que podem ocorrer em comparação com o tráfego ausente, em comparação com uma situação sem trânsito, tá? Então, o número de alternativas te dá um número maior de situações inesperadas, de situações onde você precisa tomar decisão neuromotora.
certo? Vou fazer uma analogia para o futebol que a gente estava falando agora no slide anterior. Se você pega um time que está jogando melhor, então ele tem mais chutes ao gol, qual a chance maior dele fazer o gol? O time que tá jogando melhor. Porque se ele tá com muito chute ao gol, o número de alternativa para fazer o gol aumentou. E se você pega um time que não tá legal, que nem vai chute ao gol, ele fica só na defensiva ali. O goleiro nem aparece. O outro goleiro nem aparece na televisão. Ele tem mais chance de fazer gol ou menos? Ele tem menos, esse time, né? Então é aquela coisa. O número de estratégias neuromotoras, da sua decisão dessas estratégias, ela aumenta em concordância com o número de alternativas estímulo-resposta, tá? Posso passar, professor Paulo? Vai adiante. Deixa eu só fazer um adendo aqui nessa questão do que você citou do futebol, que teve mais uma situação, só que é de um lance perdido, que foi uma discussão muito grande no meio do futebol e dos torcedores, que foi uma atitude de um jogador do Fluminense, em que você tem uma situação em que ele fica frente a frente com o goleiro, ele sozinho, para ele fazer o gol. E ele demora a tomar essa decisão de ou tocar a bola por cima do goleiro, e ele não sabe o que fazer. Ele vai levando a bola até chegar perto do gol e ele decide em cima da hora driblar o zagueiro e tocar para o lado. E ele está numa situação, como você falou, da estrada aí, não tem nenhum carro à frente. Ele está lá olhando para o goleiro, só o goleiro à frente. Do nada aparece um zagueiro, ele tem que driblar ali para poder tirar o zagueiro de jogada, para optar por jogar para o lado, para o companheiro de lado, que está ao lado dele. E o amigo dele, o colega dele de time, estava com marcação ali já em cima, e eles acabaram perdendo o gol. Então, é uma situação que você vive em outros tipos de situações do dia a dia, como o trânsito que você falou, em que você está trabalhando, por exemplo, num lugar muito silencioso ali, que exige um pouco mais de atenção, né? Enfim, vai depender do ambiente, né? Da quantidade de estímulos que vão amplificar, né? Ou diminuir ali a sua ação. Isso como você falou, por mais óbvio que seja, né? É interessante salientar isso. Então, assim, esse lance desse jogador que perdeu o gol, ele ilustra bem essa situação que você falou você tá sozinho, da mesma forma que em outras jogadas que aparecem no basquete, que o cara toma a bola e sai correndo ele sozinho a cesta, quando ele salta ele erra a cesta, a bola bate no ar e volta e a bola vai para fora, vai para o outro lado, que não é dentro da cesta que é o objetivo dele. Talvez o excesso de confiança, talvez, né? O cálculo que ele fez são decisões que ele tem que tomar, o cálculo para o salto, o cálculo da velocidade, tem que perceber se está chegando alguém por trás dele para tomar a bola. Isso tudo influencia na jogada, né? Antigamente, quando eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, era muito mais fácil apenas, né, xingar o jogador, reclamar, esbravejar. Hoje eu já vejo de outra forma. Hoje não, já há muito tempo eu já vejo de outra forma esse tipo de jogada, porque o torcedor comum não vai ter esse alcance, obviamente, nem tem obrigação de ter, mas a gente consegue entender todo o contexto que levou um jogador a acertar ou a errar um lance que ele tentou ali. Eu vou só ajeitar uma questão técnica aqui. Eu vou ajeitar uma coisinha técnica aqui. Vou deixar você seguindo mais um pouquinho, tá? Já volto, um minutinho. Então, esse lance ele ilustra bem essa situação que é a doutora Cíntia e eu aqui estamos falando com vocês, que é a tomada de decisão que você tem que ter em diversas situações, né? Seja num ambiente tranquilo, que aparentemente você acha que não vai acontecer nada, seja num ambiente muito tumultuado. É diferente você chutar uma bola ou arremessar uma bola diante de uma série, né, um número grande de adversários à frente, né, numa defesa bem armada, por exemplo, ou você está sozinho, como você tem a questão do basquete aqui, em que você ver o jogador saltar e arremessar a bola na cesta, tentar fazer a enterrada
e ele errar a cesta por naquele momento ali, por algum tipo de cálculo errado dele ali na hora, que é uma coisa, né, altamente de precisão, ele acabou errando e fazendo esse arremesso ou esse arremate de maneira equivocada. Então é importante a gente ter nessa aula aqui esse tipo de discussão, trazer esses assuntos para a gente poder trazer novas ilustrações a respeito de todo esse assunto que a gente está abordando aqui nas aulas aqui, para a gente poder crescer cada vez mais juntos aqui, né, engrandecendo a nossa profissão, engrandecendo o nosso conhecimento para a gente utilizar no dia a dia com nossos pacientes. Muito bem. De volta aqui, eu aproveito para falar para o pessoal do YouTube que eu tomei uma decisão súbita aqui. Falando em tomada de decisão, que nem o professor Paulo sabe, eu fui arrumar a questão técnica aqui porque eu estou entrando ao vivo no Instagram. Pessoal do Instagram, um beijo para vocês que eu estou no YouTube dando aula. Eu decidi abrir para a galera do Instagram. Vocês não vão ver o material. Se você quiser ver a aula, depois você vai lá no YouTube, tá? De qualquer forma, eu vou continuar falando aqui e vocês vão ter uma palhinha aí do nosso Geneumo, Grupo de Estudos em Neurociência do Movimento. O assunto hoje é fatores que influenciam a tomada de decisão. Nós estamos estudando aprendizagem e performance motora, só que é o seguinte, eu já tô no meio da aula, no meio não, né? Já o quê? Nós estamos aqui, quanto tempo aí de aula já? Talvez uns 20 minutos, né, Paulo? No mínimo É, uns aí. 25, vamos colocar Meia 25 hora aí. de aula já rolou, mas eu vou deixar ao vivo para vocês aí, para a gente acompanhar. E a gente está falando das tomadas de decisão aqui. E voltando, como nós falamos então aqui em relação ao número de alternativas estímulo-resposta, outra questão que influencia a tomada de decisão, compatibilidade de estímulo-resposta. Olha que louco isso. Isso é o conceito de neurociência, quando a gente fala que os estímulos têm compatibilidade. Como assim estímulo compatível? Eu vou dar um exemplo. Você vai apertar um interruptor de luz, a luz está apagada, tá? Entrou num recinto com a luz apagada, e você aperta o interruptor. O que que você espera que aconteça? Você espera que acenda a luz, a não ser que a luz esteja queimada, tá? Então você apertou, acendeu. Isso é compatibilidade do estímulo, que é uma coisa que você tem a sua expectativa que vai acontecer. Então, um exemplo clássico, que até ele fala no livro, é quando a pessoa está dirigindo bicicleta, está andando de bicicleta. Então, se você está segurando o guidão da bicicleta, se você vira o guidão para a direita, o que que você espera, ou você quer que aconteça, ou precisa acontecer? Que a bicicleta vá para a direita, certo? E você vira o guidão para a esquerda e a bicicleta vai para a esquerda e você faz a curva. Isso é o esperado. Isso são estímulos compatíveis. Quando você tem uma estratégia neuromotora onde o resultado dessa estratégia é compatível com o que você estava esperando. Porque existem casos que os estímulos são incompatíveis. Os estímulos não são concordantes. Em outros livros eles falam assim. E como é isso? Vou dar um exemplo que ele mesmo cita no livro. Um velejador, um cara do mar, cara que trabalha com barco, que maneja barcos e barcos à vela e tudo mais. Até onde eu sei, me corrija se eu estiver errada, tá? Tenho a literatura aqui base para me defender, mas você precisa virar o barco para um lado, você gira o leme para o outro. Qualquer coisa me corrija aí, hein, Paulo? Você precisa girar o barco, virar o barco para a direita, você joga o leme para a esquerda e vice-versa. Então, isso é um exemplo de estímulo incompatível, um exemplo de estímulos não concordantes, porque não é o usual, não é o natural, não é o que você se espera, que você espera. Então, o que que é essa compatibilidade, como está falando aí, né, no slide? É a extensão até a qual esse estímulo e a resposta são conectados de uma forma natural. E aí você fala, mas o que que eu tenho a ver com isso? Nós estamos falando em tomada de decisão, certo? A gente está falando em tomada de decisão neuromotora. Quando esse estímulo é compatível com o que você espera, a priori você faz esse movimento mais rápido e com maior destreza. Você concorda? Quando os estímulos são compatíveis, você realiza esse movimento de uma forma mais rápida.
Exemplo, de novo, a bicicleta. Se você vai virar para a direita, você já vira o guidão para a direita, vai à direita. Se você. Isso está compatível com o que você quer. O barco é o contrário, você precisa pensar no contrário. E nós vamos ver adiante ainda na aula de hoje que quanto mais habilidoso é o velejador, mais rápido ele faz essa manobra, que é uma manobra inconcordante. Então a gente tem a compatibilidade do estímulo-resposta, também é outro fator que influencia a nossa tomada de decisão. Posso ir adiante, Paulo? Quer comentar alguma coisa? É só falar que, assim, a respeito de outros esportes, assim, os esportes radicais, por exemplo, né? Você tem até mesmo o exemplo da bicicleta, em que você tem competições em que os atletas fazem manobras no ar, né? Que o guidão tá reto e ele antes, com o movimento do tronco, ele consegue deslocar o restante da bicicleta para o outro lado, né? São coisas assim que vão diferenciar disso que você está falando, né? Que são coisas que estão fora, né, desse escopo da normalidade. Ah, eu quero virar para a direita, eu vou virar para toda a bicicleta para a direita, né, ou para a esquerda e vice-versa, ou quero manter em linha reta ali. Quando ele vai executar alguma coisa diferente, aí escapa um pouquinho dessa compatibilidade, né? Que é o que a gente vai entrar agora para falar. E o curioso é que é o seguinte, quando a gente fala em tempo de reação, quando os estímulos são incompatíveis, o tempo de reação é maior, a gente demora mais para processar isso. Tem estudo de neurociência que mostra, que faz com pacientes em bicicletas ergométricas, onde eles estão no ambiente virtual, sabe? Tipo um óculos virtual, num ambiente imersivo, que muda o seu ambiente ali, e aí ele vai fazer a curva. Quando ele vira para a direita, ele vira para a esquerda, na real, no ambiente. Então ele fica confuso. Ele tem que organizar. Ele demora mais tempo para perceber o erro e ajustar do que o outro que virou para a direita e foi para a direita bonitinho. Mostrando que, quando está incongruente, a gente tem um tempo maior de processamento mental. Aí você fala, ah, mas e daí? E daí que você atende o paciente. Você concorda? Se você está querendo entender melhor sobre esses processamentos mentais, apenas para saber mais, ok, mas se você é da área da saúde, está assistindo a gente aqui, né, que atende paciente, guarda para você isso aí. Porque essa questão da nossa disponibilidade, dos nossos exercícios terapêuticos, vai ter uma diferenciação no resultado do paciente quando você apresenta para ele um estímulo que seja congruente ou incongruente. Guarda para você aí que nós vamos falar isso. Então, veja, situações incompatíveis, a gente tem um efeito da dificuldade. Aumenta o tempo de processamento. Ah, isso é ruim? Não necessariamente. Aumentar o tempo de processamento pode ser bom em algumas ocasiões, tá? Onde você pode estar treinando o processamento cognitivo, o cognitivo motor no paciente, tá? Então, quando essas situações são mais compatíveis, as resoluções são mais rápidas, o tempo de processamento é mais rápido. E eu vou dar um exemplo prático para vocês aqui que estão aqui nessa figura dessas cores aí, ó. Vocês estão vendo as cores? Pessoal do Insta, depois dá uma olhadinha no YouTube, tá? Que ali estão os slides e o material para vocês acompanharem, tá bom? Para quem perdeu, olha depois de novo. Se vocês olharem aqui, pessoal, ó, se eu pedir para você assim, aperta o botão da cor vermelha, verde, azul. A hora que aparecer o botão verde, você clica e de repente aparece o vermelho. Imagina que a luz que acendeu para você é incongruente com a cor desejada. Você fala: opa, você está falando vermelho, está subindo o azul? Você está falando amarelo, subiu o rosa? E agora? Você vai demorar para processar. Agora, se esses estímulos forem congruentes, então você fala, aperta o vermelho e é o vermelho mesmo, aperta o azul e é o azul mesmo, o seu tempo de processamento é menor e mais eficaz, tá? Então a gente sabe que quando os estímulos não são compatíveis, a gente tem um tempo maior de processamento. E isso influencia sobremaneira a nossa tomada de decisão, tá? Professor Paulo, posso passar? Olha que legal agora. Estereótipos populacionais. A gente vai pensar em coisas que você nunca pensou. Porque geralmente isso vai inconscientemente no nosso hábito do dia a dia. O legal de estudar neurociência é que você vai pensar assim: nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Aí você começa a questionar algumas coisas do seu próprio comportamento. É meio louco isso.
Você fala, "Ah, eu tô indo de acordo, né? Eu fui assim, porque é síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, tudo bem. Não é bem assim. A gente vai ver que tem uns pormenores que às vezes são convenções populacionais feitas pela sociedade, pela região que você mora, pelo país que você mora, pelo continente que você mora, pelo hemisfério que você mora, que tem diferença. Desde a história do redemoinho, você já viu aquela história do redemoinho na pia? Se você coloca água no hemisfério norte, sei lá, é para a direita, no hemisfério sul é para a esquerda, ou vice-versa, não me lembro agora, esqueci. Tem que abrir a pia lá e olhar, que eu esqueci. Se alguém tiver disposição aí, vai na pia rápido, deixa cair a água, me fala se é para a direita ou para a esquerda a água lá que eu esqueci. Muda no hemisfério, a sua percepção sobre essa questão motora também muda. Olha esse botão de volume que eu estou apresentando para vocês na figura da esquerda, ó. Esse que eu estou pontuando aqui. A priori, o que que vai na sua intuição? Se você girar o botão para a direita, o que que você acha que vai acontecer? Você concorda comigo que a gente espera aumentar o volume? Se você vai, né? Tudo bem que agora em celular, tablet, você faz assim para aumentar o volume, né? Mas na nossa época, um pouco mais antiga, você gira o botão para a direita, aumenta o volume, e você gira o botão para a esquerda, diminui o volume. Isso é uma convenção. É uma convenção. Eu vou dar um exemplo. Imagina que o senhor Oswaldo é que inventou isso aí, sei lá quantos anos atrás. E se ele tivesse feito diferente? E se a convenção da Inglaterra, lá, do sistema de medidas, e etc, etc, tivesse feito o metro com uma metragem diferente? Um metro para a gente é o que é hoje, porque ele foi convencionado. Ele foi estruturado, tá? Então, o subir para a direita, você acha que vai aumentar ou para a esquerda vai diminuir? Isso é pura convenção. Então, se você colocar para a direita e o som diminuir, você vai estranhar. Que é aquela história da compatibilidade. E um outro fator que influencia a tomada de decisão motora é o fator estereótipo populacional. Depende de onde você está morando. Pasme. A gente acha que o movimento ele é simples, né? Ele ocorre naturalmente, não é bem assim. E olha que interessante, interruptor de luz. Outro exemplo. Olha o exemplo aqui, ó. O cara vai apertar o interruptor. Vocês acham que ele vai acender a luz ou apagar a luz? Eu vou deixar 5 segundos. A galera do Instagram não sabe do que eu tô falando, depois vocês vão lá procurar. Ele vai acender a luz ou apagar? Se você colocar para cima, o que que a gente espera? Depende de onde você mora, porque isso muda, tá? Se você tá num ambiente escuro, geralmente você põe o interruptor para cima, acende a luz, geralmente, né? Ou você põe para baixo, apaga a luz. Isso pode acontecer ao contrário. A luz está acesa e para apagar você tem que pôr para cima. Você já reparou que você precisa aprender o padrão? E esse padrão na sua casa, às vezes é diferente da casa do seu amigo, da casa da sua avó, da sua mãe. Você fala, nossa, tá trocado aqui. Eu tenho que colocar para cima e apagou. Você fica colocando para cima e para baixo para ajustar. Você reparou isso? É isso. São os estereótipos populacionais. Tem hemisfério que o para cima acende e o para baixo apaga. E tem hemisfério que o para cima apaga e o para baixo acende. Olha a loucura do nosso horário aqui da discussão de neurociências, ó, 8h45 da noite. Se acende para cima, se acende para baixo, mas você está acostumado. Então, seu tempo de ação para você acender a luz é rápido se você sabe que é para cima, você sabe onde vai colocar a mão ali no interruptor. A cega, você não está enxergando. E curiosamente, olha que interessante. Tá vendo essa foto aí que eu coloquei para vocês, essa figura? Vocês concordam que ele vai ter que colocar, ele vai ter que acionar o interruptor apertando na parte de cima? Vocês concordam? Paulo, vê se para você tá tudo bem. A parte de baixo já tá apertada, certo? Tem que apertar a parte de cima para você acionar alguma coisa. O que que a gente acha que é? A gente acha que ele vai acender a luz, certo? Ele vai acender a luz. Sabe qual que é o título da figura? Turn off the lights. Desligar as luzes. Provavelmente essa figura foi feita ou salva em outro país, ainda mais que está em inglês. E talvez nesse outro país que eu não sei qual foi, onde esse cara produziu a foto, que não é uma foto gerada por inteligência artificial, o colocar para cima é apagar a luz.
e é um pouco estranho pra gente. Vocês viram? Olha que até o próprio nome da figura para preparação da aula mostrou essa incompatibilidade. Olha isso que interessante. Então, estereótipos populacionais têm a ver com isso. Deixa eu voltar para cá, peraí. Então, a gente tem uma aprendizagem cultural específica de cada povo, de cada nacionalidade, de cada continente, de cada hemisfério. Esses são os estereótipos populacionais. A gente está acostumado com algumas coisas. Outro exemplo, a mão da direção. A mão nossa brasileira, que a gente dirige na direita, é diferente da mão inglesa, né? Onde se dirige pela esquerda. Então, se você coloca, se você está dirigindo carro no Brasil, você passa a dirigir amanhã, você viaja para Londres e vai dirigir carro na Inglaterra, tá estranho lá. Por mais que até o próprio motorista fica do outro lado também, né? Porque fica mais fácil da gente organizar isso. Mas é incongruência. Então, você teve uma aprendizagem cultural. Essa experiência prévia, onde foram baseadas em convenções da sociedade para as mais variadas questões, isso influencia a sua tomada de decisão. Então, estereótipos populacionais é mais uma vertente de tomada de decisão. Então, a gente começa a aprender por associação, que você vai associando sem consciência. Você não tá. Alguém. Olha, eu já passei dos 40 anos. Eu nunca pensei nesse negócio do interruptor que eu falei pra vocês. Nunca tinha pensado. E vocês talvez também não. Por que que para cima é acende? Por que que para baixo? Outro exemplo aqui, on e off. Se você pega ligado e desligado, olha lá o que eu coloquei, vermelho e verde. Quem falou que vermelho é desligado? Quem falou que o verde é ligado? Por que que o verde é ligado? Por que que o farol verde é para ir adiante e o farol vermelho é para frear? Podia ser o contrário. O vermelho é para ir adiante, que é a minha cor preferida, eu quero ir adiante, e o verde para frear, que é incompatível, incongruente com o que a gente tem nas nossas próprias convenções, né, do dia a dia. Então, essas associações são aprendidas sem consciência, até você vai lembrar disso, sabe quando? Quando as expectativas forem violadas. É o que eu coloquei aí, que é o que o Schmidt coloca no livro, né? As expectativas violadas é o seguinte: aconteceu uma questão que eu não estava esperando. Então, você aperta o botão, fez o contrário. Vamos supor que tá ligado o som no botão verde, você aperta o vermelho para desligar e ele aumenta mais. Você falou, peraí, que é isso? Você esperava desligar e não desligou. Então, quando acontece algo incongruente, aí você toma consciência da coisa. Exemplo da bicicleta de novo. Se você tá na bicicleta ergométrica, naquele ambiente lindo, aí vai vir a curva para a direita, você vira para a direita, tá tudo bem? Você nem reparou que você fez a curva para a direita, com o guidão para a direita. Agora, se você precisar mover o guidão para um lado e ela foi para o outro, aí você fala: opa, peraí, você até cai da bicicleta lá no ambiente virtual porque está incongruente, tá? Então, essas questões de chamadas, né, de estereótipos populacionais é mais um pilar que interfere na tomada de decisão motora. Professor, posso passar? E a gente vai, se eu não me engano, para o último pilar da aula de hoje. A gente tem mais um pilar até para falar, que eu deixei uma aula só sobre ele, que vai ficar para a próxima reunião do Geneumo. Mas que é agora que é um pouco intuitivo, que é a quantidade de prática. Quantidade de prática influencia a sua tomada de decisão. Como assim? A gente não é só aquela questão que prática leva à perfeição. Praticar as estratégias motoras te leva a ter mais destreza, melhor velocidade e menos erros. E essa velocidade e menos erros faz com que você seja mais eficiente, com um desempenho melhor. Vocês concordam? Isso é a base da aprendizagem motora. Ok. Agora, a relação da quantidade de prática é o seguinte: quanto mais experiência você tem com aquela habilidade neuromotora, mais rápido você consegue julgar o próprio erro e a própria incongruência. Então, o velejador, que ele precisa virar o leme para o outro lado, olha a figura dele aí, ó.
Então ele quer virar para a esquerda, ele está virando para a direita. Ele mais rapidamente vai tomar essa decisão do que o velejador que está começando. O velejador que está começando, ele precisa processar a incongruência. Ele tem que ter tempo de processamento que aquilo não está de acordo e que eu preciso pensar ao contrário. A hora que eu giro para a esquerda, o barco vai virar para a direita. Então, a quantidade, literalmente, a quantidade de prática faz diferença na tomada de decisão. Então, o que comentamos no livro ali, né? Um executante altamente experiente supera as desvantagens da baixa compatibilidade. Isso é neurociência plena, hein? É específico isso. Um executante altamente experiente, então a pessoa que é habilidosa, experiente, ela supera essa desvantagem da incompatibilidade. Exemplo, o velejador que move o leme rapidamente. E aí, eu já vou fazer um spoiler, né? Você fala, mas o que que eu tenho a ver com isso? Eu sempre comento isso nas aulas. O que que eu tenho a ver com isso? O que que você tem a ver com isso? Que você pode mobilizar isso para o seu paciente. Então, você pode trabalhar os exercícios de forma que existam estímulos compatíveis com o que você quer, com o estímulo que ele precisa fazer para a resposta dele, e estímulos incompatíveis. Só que você não vai falar para ele. Se você falar para ele, olha, seu João, aperta ali, mas não é essa, hein? É a outra. Você já está falando tudo. Então, ele que tem que descobrir que está incompatível. Ele fala, ah, mas eu apertei aqui, não deu. Doutora, não deu. Até ele sacar, ele ajustar e ele organizar a estratégia em estímulos incompatíveis. Aí você fala, ah, mas vai demorar. Vai demorar, mas é para demorar. É para demorar mais porque o processamento é maior, lembra que a gente estava falando isso? Isso mais especialmente falando se a gente está falando com o paciente com Parkinson. Que o paciente com doença de Parkinson tem uma lentidão nesse processamento também. Pacientes com processos demenciais, idem. Até perceber, você tem uma percepção da mudança do exercício. Então é interessante que a gente coloca uma aplicabilidade prática dentro desses conceitos de neurociência. Então ainda estamos nessa questão da quantidade de prática. Olha lá, quanto maior o nível de prática, menor o tempo de reação, a priori. A priori. Por quê? Porque nem sempre você ter um tempo de reação rápido é bom. Nem sempre. Existe um conceito. Isso é até discutido no livro. Existe um conceito que é mito, hein, gente? Que o pessoal fala, ah, mas quanto melhor ele é, mais rápido ele faz o movimento. Então, quanto menor o tempo, melhor ele tá. Nananina, nina. Às vezes o paciente faz o exercício de uma forma rápida, numa velocidade boa, mas o exercício está incorreto. O exercício está inadequado. O exercício está com erros. Então, se você diminui o tempo, mas aumenta o erro, pé, não foi legal. Depende, você tem que colocar todos esses parâmetros no seu balaio de terapeuta, de fisioterapeuta aqui no caso, né? Então a gente tem essa questão do tempo de reação, ela é interessante em questões onde, vou dar um exemplo, no esporte. No esporte, em questões competitivas, muitas vezes você precisa que a pessoa seja hábil no quesito tempo, né? A natação, a Fórmula 1, você vai fazer a volta da qualificação ali, como eu brinco que meu filho adora isso, né? O piloto ficou 0,1 atrás ali e perdeu a pole position. O atleta de natação, se ele ficou 0,01 centésimos a menos que o outro, ele perde a medalha de ouro. Então, a questão habilidade motora e tempo de reação tem a sua importância, mas não é sempre. Duas coisas para falar ainda. Primeiro, a questão do tempo de reação, ela é cognitiva. Ela não é física, ela não é. Você pode pôr a pessoa para treinar na piscina 1.000 horas por dia, pilotar carro de Fórmula 1 1.000 horas por dia. Não é na questão física pura que está a melhora do paciente ou do atleta. Isso está nas habilidades mentais. O tempo de reação é processamento mental. Galera do Instagram aí. Então, isso influencia muito no que nós queremos. Agora eu vou dar um exemplo onde isso não é importante. Às vezes, o aproveitamento da tarefa é melhor do que o tempo que ele vai levar. Eu me importo mais, muitas vezes, se o paciente conseguiu fazer a tarefa com sucesso do que o tempo exatamente. Se você pega um paciente com lentidão, por exemplo, um paciente com Parkinson, às vezes eu prefiro
e eu busco com que ele realize o movimento de uma forma melhor, com um desempenho melhor, num tempo até maior do que ele fazer rápido e fazer mal feito, fazer errado. É igual quando a gente fala do número de passos por minuto na marcha. Você fala, o paciente está andando mais, aumentou o número de passos. Então, no corredor ele dava 50 passos, agora ele está dando 70, melhorou a marcha. Nananina, nina. Aumentar o número de passo não é aumentar a marcha, não é melhorar a marcha. Depende de muita coisa, depende da largura da passada, depende da velocidade, depende da distância percorrida. Ele pode exercer uma habilidade de locomoção em uma mesma metragem com aquele número de passos aumentados, e aí ele teve, vou dar um exemplo, paciente com Parkinson, ele entra em festinação. Aumenta a cadência. O que é aumentar a cadência? Aumento da velocidade do passo. Aumentar a velocidade do passo não necessariamente quer dizer que ele melhorou a marcha. Olha que interessante. Olha como a gente tem que balizar todos esses fatores. Então, não só o tempo de reação, não só o desempenho motor, mas também o número dos estímulos, como nós falamos, a quantidade de prática e etc. Então, outro exemplo, um cirurgião. Às vezes o cirurgião precisa de tempo para ele fazer a dissecção arterial ali. Eu não estou interessada que ele é habilidoso, que ele é um cirurgião incrível e ele fez aquilo no menor tempo possível. Às vezes ele está cansado, não dormiu direito. Naquele menor tempo possível, ele pode cometer um erro na cirurgia. E que não era legal ele fazer aquilo no menor tempo possível. Eu não estou interessada que o cirurgião, que pode ser meu paciente, eu vou dar um exemplo, eu tenho pacientes cirurgiões que têm doença de Parkinson e que não operavam e depois da fisioterapia voltaram a operar. E não no tempo que ele operava antes, que ele era mais rápido, mais habilidoso, com maior destreza. Ele consegue fazer a sua operação manualmente e o tremor de mãos é muito comum em paciente com Parkinson e ele consegue no tempo dele. Com um tempo maior, a cirurgia ela é maior, tem um auxiliar junto, a mais do que não tinha antes, isso pode acontecer. Então, olha que interessante. Quando a gente fala em tempo de reação, em tempo para realizar o movimento, tudo isso é muito variável, muitíssimo variável. Eu acabei de dar exemplo para vocês em questões competitivas de esporte, em paciente com doença de Parkinson, onde o tempo conta, e paciente com doença de Parkinson, onde o tempo não é o principal. Vocês viram? Então, quando a gente fala em quantidade de prática, ele interfere no tempo de reação dentro de todos esses parâmetros avaliados, analisados e monitorados. Tá? Doutor Paulo, Então, a passo para gente, dentro, você. dentro disso tudo que você falou, eu queria acrescentar, enfim, a gente tem sempre que observar os aspectos qualitativos e os aspectos quantitativos, né? Porque é isso que vai balizar a gente, né? Às vezes você tem que observar mais o aspecto qualitativo em detrimento ao aspecto qualitativo e vice-versa, para você trazer ali para dentro daquele contexto do paciente o que ele precisa em cada fase do tratamento. Então, cada paciente você vai ter que olhar desse jeito, né? Ah, porque o seu João, não tem seu João e Dona Maria. O seu João e Dona Maria são indivíduos diferentes e cada um vai respeitar todas as características as quais cada um trouxe consigo e que desenvolveu ao longo da vida, né? De acordo com as suas experiências, enfim. Então a gente tem que observar esses dois aspectos, que é isso que vai determinar, né? Pelo menos eu utilizo esses parâmetros para poder facilitar o meu trabalho no dia a dia. Só para ilustrar aqui, você falou do paciente com Parkinson, que você tem que potencializar, observar essa qualidade e essa quantidade de exercício, a dose e tudo mais. O jogador de futebol, o atleta que sofre uma lesão de ligamento cruzado, por exemplo, quando você vai iniciar o trabalho de propriocepção, né, no que tange os movimentos inerentes ao esporte, eu também não cobro que ele faça o movimento perfeito. Eu tenho que observar que ele está vindo de uma condição em que ele precisa de tempo para reeducar aquele movimento,
para reeducar todo aquele contexto neuromotor. E aí sim a gente vai aumentando a dose, vai aumentando a velocidade, vai mudando o ambiente no qual ele vai fazendo exercício. Então a gente tem que respeitar esse tempo do paciente, né? Logicamente no esporte a gente lida com uma demanda muito grande de que tem que trazer o atleta muito rápido principalmente os atletas de alto nível, né? Jogador de futebol, quando sofre lesão muscular, alguma lesão de grau menor, em que você vê que tem condições dele voltar, e a cobrança é muito grande, dependendo do atleta, para que ele volte o mais rápido possível, e você tem que, em tese, dar uma acelerada no tratamento, e você tem que ter muito cuidado nesse trato, né, nesse tratamento com esse paciente, para você não cometer nenhum equívoco, mesmo que esse equívoco não se transforme num erro ali durante o tratamento, ele se lesione de novo, ou que ele volte a sentir dor, mas que isso não facilite o retorno de uma lesão lá na frente. Isso também pode causar, de certa maneira, influenciar isso daí. E a outra questão que eu queria falar da corrida, né, dessa coisa de praticar, da experiência, né? O Ayrton Senna ele tem uma história muito conhecida, né? Que ele era conhecido, ele era o rei da chuva, de correr na chuva, em pista molhada, mas ele só adquiriu essa condição e essa capacidade depois de perder uma corrida no kart, em que ele ficou muito chateado depois de estar liderando a prova toda, e ele passou a treinar na chuva. Toda vez que chovia, ele pegava o kart e ia treinando na chuva, ia treinando na chuva. E com isso ele diminuiu muito o número de incidentes, de acidentes dele na chuva, de saída de escapada nas pistas e tudo mais, e ele acabou ganhando muitas corridas na chuva, né? Então ele ficou muito conhecido por isso. Então isso significa que na medida que ele vai de encontro que a professora Cintia falou, quanto maior o nível de prática que ele foi, né, conquistando ao longo do tempo do que ele correu, ele foi diminuindo esse tempo de reação na medida que ele precisava ir mais fundo na curva, na hora que ele precisava nesse domínio com o carro, né, dele perceber ali que o carro não ia escapar na zebra e tudo mais, ou seja, chegar naquele limite. Então, era característico do Ayrton Senna, você vê ele exigiu o limite do carro ali extremo, e ele parecia que o carro era uma parte do corpo dele, né? Então, ficou tão inerente a ele o carro, e ele, né, nem ele dentro do carro, o carro ficou inerente ao corpo dele que Ficou uma extensão beirava, dele, né? beirava a perfeição, assim, sabe? Era uma coisa incrível. Outros pilotos hoje têm, mas hoje em dia, mas assim, hoje em dia os equipamentos são diferentes, né? A forma de pilotar é, aconteceram algumas mudanças no equipamento que, em tese, facilitaram, por um lado, né, os parâmetros de aferições de pneu, de pressão de pneu, de combustível, sabe, aerodinâmica. Naquele tempo não tinha isso, era tudo muito na sensibilidade ali das mãos, do corpo. Então, ele tinha que fazer esse treinamento aí contínuo para poder. Era incrível como ele chegou nesse nível aí. É aquilo que a gente falou, né? Quanto maior o nível de prática, menor o tempo de reação neste caso. Prática, vou treinar na chuva no kart, né? Na chuva, em ambiente chuvoso. Ele já é habilidoso por si só, ele já tem processamentos mentais muito fora da curva. Ayrton Senna virou rei da chuva, em suma, né? E para fechar, nossa último ponto para falar aqui, o que que é falado? E eu quero corrigir o livro. Quero corrigir o livro porque eles usam uma palavra aqui que eu não gosto. Vou corrigir aqui ao vivo. Olha o que é falado. Com quantidades extremamente grandes de prática, né? As pessoas, os executantes de alto nível, eles produzem reações que se aproximam de um processamento automático até. A pessoa fica tão boa naquilo porque ela tem uma quantidade de prática tão enorme e acaba sendo um atleta de alto nível, exemplo, uma pessoa que faz aquela habilidade, né, que realiza em alto nível, onde reações se aproximam a movimentos automáticos. Beleza, o que que eu fiz? No meu slide eu coloquei automatizado. Vejam aí. Porque é o seguinte, não existe movimento automático, não existe movimento automático. O que está no livro está errado. Instagram, galera, não existe movimento automático. Você pode ter porções do movimento que se aproximam a algo mais automatizado,
Porque existem alguns circuitos de movimento, alguns programas que parece ser realizado sem você prestar atenção, sem você perceber, né? Ah, tá automático. Nunca mais você fala isso. Você que trabalha com movimento, não fala. Você pode ter porções do movimento mais automatizadas. Eu vou até entrar em detalhe aqui. As porções mais automatizadas dos movimentos referem-se a questões de marcha, por exemplo, ou alguns movimentos rítmicos, ou na própria marcha, na questão rítmica, em neurônios especializados que ficam na medula espinhal, os geradores centrais de padrão, GCP. Para quem é meu aluno aqui de neurociência da marcha, a gente já viu muito isso. Então, existem algumas porções do movimento humano que se aproximam para algo mais automatizado, mas não é automático. Nós não somos robôs que você executa o movimento de forma automática. Isto não existe no ser humano. Aí, se você perguntar, mas por que que não existe? Porque é o seguinte, até o movimento mais simples voluntário nosso, eu não estou falando de movimento reflexo. O movimento reflexo, ele é estereotipado. Ele tem o mesmo jeitão, ele é rápido, ele é involuntário. Você não consegue nem segurar o seu reflexo. Ele acontece. Eu não estou falando dele. Eu estou falando do movimento voluntário. Quando a gente fala do movimento voluntário, nós temos um processamento mascarado e escondido das habilidades cognitivas. Então você tem todo um processamento, você tem cálculos do que vai fazer, você tem seleção dos programas motores, você tem monitoramento do programa, você tem a escolha dos músculos, das sinergias que vão acontecer naquele movimento que você está chamando que é automático. O fato de você estar fazendo sem prestar atenção não significa que o movimento é automático. Por quê? Porque não existe movimento automático. Você está existe um processamento cognitivo lá, tá? Então, o que que ele tá querendo dizer aqui? Então, arrumando o que eles estavam falando aqui no livro, né? Ou assim, não é arrumando, melhorando a explicação. Quando a gente pega uma certa expertise neuromotora, você fica melhor no que você faz, você fica com um desempenho melhor. Então, aquilo sai tão natural que parece que tá automatizado. É isso que ele quis dizer, entendeu? Que a gente brinca, que eu falo, nossa, mas parece feijão com arroz, né? Parece que tá fazendo feijão com arroz, assim, sai que nem. Você vê os jogadores da NBA agora que meu filho gosta de basquete, ele joga na cesta, assim, parece, né, que tá jogando assim um papel. E fazem cestas de distâncias imensas, com uma acurácia, né, imensa. Por quê? Porque virou aquela habilidade, tá com uma extrema destreza. E a gente chama de movimentos mais automatizados, mas absolutamente tá longe. Se eu falar da bola na cesta, tá longíssimo de automatizado. Você tem muito processamento mental ali. Por mais que o arremesso seja simples. Não tem segredo no programa motor de arremesso. Não tem segredo no programa motor de sacar uma bola de tênis. Por que que um saca melhor que o outro? Não tem segredo em você sacar a bola de vôlei. Por que que algumas pessoas fazem ace e a outra não? Com mais facilidade e a outra não? Então tem uma aprendizagem aí que é implícita, não é nem só o treino, tá? Existem processamentos mentais de uma magnitude e de uma complexidade muito grande. E eu nem vou continuar aqui, porque senão eu vou varar a noite falando que para quem me conhece ou me segue aí sabe que cognição é a minha paixão. Mas, para finalizar o exemplo, o que que eles falam? Pisar no freio do carro quando você vê o farol vermelho. Presta atenção. Imaginem a cena. Você tá na Avenida Paulista, aí você vê o farol fechou. Você já vai se organizando e vai pisar no freio. Situação um: você acabou de tirar a carta. Você viu o farol, você já se organizou, pisou no freio. Provavelmente você vai frear em cima da linha, pum, quase bate, né? Vai na linha ali. Situação 2: você já dirige há 30 anos. Você viu o farol, você já está se organizando, freou, você está conversando com alguém, né? Então, assim, a tarefa é simples, é pisar no freio a hora que o farol fecha, a hora que o farol você vê, percebe a cor vermelha. E aí tem aquela coisa do estereótipo populacional que nós estudamos já, onde se convencionou que a cor vermelha leva à parada do carro. Beleza. Se você tem experiência nisso, você dirige faz tempo, você tem uma destreza, você vai frear o carro de uma forma melhor, mais eficiente do que quem tem pouca experiência. Vocês concordam?
ou se a pessoa acabou de tirar a carta, ou se a pessoa nunca pegou no carro, primeira vez na vida, ela vai frear, ela se bobear, ela não, vai frear errado ali, vai deixar o carro morrer, certo? Então é isso que eles estão querendo dizer. Isso influencia a sua tomada de decisão. No caso aqui, a tomada de decisão de frear. E o movimento é tão simples. Você vê o vermelho, você freia, você nem está prestando atenção. Você está conversando com alguém, você está pensando na vida, você pensa no que tem que comprar no mercado, você pensa no que vai fazer amanhã, e aí você freia no vermelho e você nem percebeu. Eu vou dar um outro exemplo que eu falo em aula. Às vezes vocês estão dirigindo, passa em lombadas. Quando você chega na sua casa, você nem sabe quantas lombadas você passou. Aqui em Alphaville, então, tá cheio de lombada. E você, para passar pela lombada, você tem que frear, você tem que organizar, passa pela lombada, aí se acelera. Então, existem estratégias motoras no passar na lombada, você concorda? Se você passar milhão, você pode capotar o carro, destruir sua suspensão. Então, você nem percebeu isso. Aí você vai falar, o movimento de frear, de passar pela lombada é automático? Não, não é. São movimentos que em livros de neurociência, que não é esse, outros livros, por exemplo, no livro Cognitive Neuroscience, que é neurociência cognitiva, eles comentam, eles consideram esse tipo de movimento como um movimento de, como se fosse um hábito, o movimento mais habitual. Você vê a luz, você freia. É diferente do movimento mega voluntário, cheio de processamentos. E esse movimento, ele é voluntário, mas ele tem um contexto mais habitual. Deu para entender? Isso é bem específico, gente, em relação à neurociência, tá? Eu nem vou mais adiante em relação a isso. Mas, para fechar o raciocínio, então, a quantidade de prática está relacionada também à tomada de decisão. Então, cômputo geral da aula de hoje. O que que a gente viu como fatores? Além daqueles fatores que eu já discorri na aula passada, que são a natureza do estímulo, a natureza do movimento. Lembrem que o movimento, ele depende do indivíduo, da tarefa e do ambiente. A compatibilidade do estímulo, o número dos estímulos e a quantidade de prática. São todos os fatores citados aqui que influenciam a nossa tomada de decisão. Mas, como eu disse no início da aula, existem muitos outros, né, gente? Muitos outros fatores que até o professor Paulo também citou agora a questão emocional, a questão da pressão numa competição, num jogo, que você pode até tender a ter mais lesões do esporte ali, lesão no gesto esportivo, que para você talvez é simples. Você já tem uma destreza, uma habilidade naquele movimento e você acaba se lesionando. Então, olha quantas coisas estão envolvidas, né? Posso passar? Podemos? Aqui para relembrar então para vocês, aqui a gente está no finzinho já. Já vou tirar os slides, mas para lembrá-los dos nossos cursos do Instituto Fisioterapia Liberta. Vocês não estão vendo nada aí. Depois vocês vão no YouTube. Instituto Fisioterapia Liberta, olha lá os vídeos, a live tá lá, tá, gente? Grupo de Estudos Neurociência do Movimento. Essa é a sexta aula e pela primeira vez eu abri pelo Instagram também, para vocês acompanharem, tá? Mas deem uma olhada lá. Então, como eu havia dito para vocês, a gente destrincha muito informação em controle motor, capacitação em fisioterapia em doença de Parkinson, que eu acabei de falar dos pacientes, capacitação em fisioterapia em demência, capacitação em fisioterapia no futebol, cognição e movimento, para você entender mais. Era uma disciplina da USP que eu ministrava e agora é um curso de extensão reconhecido pelo MEC, tá? Depois vocês olham lá com calma. Vou deixar o QR Code aqui, tá na sua tela, para você fazer inscrição no Geneu. Aí você fala, mas para quê? O que que eu ganho com isso? O que que você ganha com isso? Que se você precisa de um certificado de participação em atividades científicas, em atividades acadêmicas, você pode ter o seu certificado, tá? Se você não é aluno, nem de graduação, nem de pós-graduação, e você não faz questão disso, tudo bem. Não precisa se inscrever no Geneumo, tá? Porém, nós temos a comunidade do Geneumo também no WhatsApp. Então, se você quiser fazer parte, receber coisas ali no WhatsApp e tal, você pode se inscrever no Geneumo e você estará conosco de uma forma mais pertinho, tá? Vou deixar aqui o nosso Instagram, e-mail e o site estão todos aí, ó. Fisioterapia Liberta. Eu abri aqui a reunião pelo meu pessoal, professora doutora Cíntia Bedeschi.
fisioterapialibertaoficial@gmail.com, se vocês quiserem me mandar dúvidas das aulas, se quiser perguntar alguma coisa, se quiser comentar alguma coisa legal ou alguma coisa que não é legal, é esse o e-mail. E no site, gente, no site fisioterapialiberta.com.br, vai lá olhar. Tem todos os nossos cursos, tem os cursos livres, que não são de extensão, são cursos menores. Está chegando curso novo aí, inclusive, que eu não vou falar agora. Nós temos o e-book gratuito sobre comunicação com os pacientes. Tem um link para formulário de inscrição, tem um monte de coisa. Vocês dão uma olhada lá, tá? Deixei o nosso contato aqui. Eu vou tirar o slide. Deixa eu ver o que o pessoal colocou aqui. Tem alguma dúvida? Vitória, você conseguiu entrar? Esse link que você está se referindo, qual que é? É o da inscrição ou é o do certificado? Depois você coloca aqui pra gente, tá? Que aí a gente olha o que que você está comentando aqui pra gente no chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver o YouTube. Hoje a gente estava em todas as plataformas, hein? Plataforma Zoom ao vivo com os alunos, YouTube, Instituto Fisioterapia Liberta e Instagram. Então, eu quero agradecer a atenção de vocês. Você não desliga ainda, peraí. Quero agradecer a atenção de vocês. Até a próxima reunião. A nossa próxima reunião está agendada para daqui a 15 dias. Não tenho a data aqui, vamos olhar no calendário. Daqui a 15 dias, que dia que é? Um minutinho só. 10, né? 10 de julho, tá? Ah, Kathleen, link para certificado, você tem que ter participado de 5, tá? Tem que estar com 5 reuniões com a gente. Se eu não me engano, essa é a primeira reunião que você tá. Tem que ter 5 para você ter o certificado, tá? Então, 10 de julho, a nossa próxima reunião. Espero vê-los lá. Eu vou dar o assunto já já, agora, já fazendo spoiler. Sabe o que é o assunto da reunião da aula que vem? Antecipação. Isso é neurociência cognitiva. Você sabe o que que é antecipação do movimento? É um dos fatores que influenciam a tomada de decisão, só que eu deixei esse fator, numa aula sozinho. Ele saiu fora da galera da relação dos fatores, porque ele é muito legal, ele é super importante, a gente precisa comentar bastante sobre antecipação do movimento. 10 de julho, 20 horas, tá? Eu vou passar a palavra para o professor Paulo para se despedir, e aí eu vou dar ou um tchau final para a gente desligar aqui, tá? Vou dar um Bom, recadinho. você começou o tema antecipação, antecipando o assunto. Você não deu spoiler, você antecipou. Vamos trazer para o português isso aí. Mas assim, eu queria agradecer a cada um que esteve aqui, tá? Kathleen, tá? Seja bem-vinda. Foi muito bom tê-la conosco aqui. Você também está assistindo a gente no YouTube aqui. Obrigado por estar aqui. Você que vai assistir depois, espero que você goste. Comente lá para gente. Compartilhe com seus amigos, com seus colegas de profissão que trabalham com movimento, que querem aprender mais. Compartilhe o nosso trabalho também para a gente poder aumentar essa comunidade aqui, a gente poder engrandecer a fisioterapia, né, principalmente no cuidado com nossos pacientes. E queria dar boa noite para vocês, tá? Esperamos vocês aqui no próximo dia 10 de julho, tá? Com essa aula que a doutora Cintia acabou de antecipar, que é a antecipação. Tá bom? Um grande abraço para vocês e uma ótima noite. Com o assunto antecipado, né, gente? Um beijo, bom descanso para vocês. Até dia 10, Instituto Fisioterapia Liberta. Um beijo para todos. Até mais.